E aí um cara deixou um comentário interessante aqui, ele falou assim: enquanto coaches pools incentivam seus inscritos a abordar o game com mulheres nas faculdades, ou eu estendo esse comentário dele para outros lugares também, né? Além de faculdade, academia, né? Os caras ensinam alguns, né? A como abordar a mulher em lugares públicos, etc. Beleza? Eu não sou totalmente contra cold approach, porque eu acho que cada um faz o que quer da sua vida, entendeu? Se o cara sabe o que ele está fazendo, é um problema dele. Se ele quiser abordar 1000 mulheres, tanto faz. Entretanto, para você que é um camarada que acompanha esses conteúdos, que precisa estar ciente, a primeira coisa que você tem que ser extremamente cauteloso hoje, lidando com garotas, considerando até inclusive aquelas regrinhas básicas que a gente já sabe, que muito provavelmente ela só quer sua atenção, ela só quer sua validação, tá certo? E nesses ambientes, cara, é a mesma coisa que você dar uma cagada onde você almoça todo dia. Se você almoça num lugar todo dia, rapaziada, você não vai querer dar uma cagada lá e deixar o toroço boiando na privada, com aquele fedor todo dia e você lá convivendo naquele lugar. É praticamente isso. Então, dessas regrinhas básicas de que provavelmente elas estão interessadas, muitas mulheres hoje, tá? Graças a tudo que a gente já sabe, já cansou de falar, elas estão... Eu fiz um vídeo recentemente que eu falei sobre isso, que elas estão viciadas na sua atenção. Inclusive, o próprio Steph Scode, ele fez... talvez eu faça um react dele, né? O Steph Scode, o Fit Fearless e mais um carinha lá, o Austin, eu não lembro o nome dele. Eles foram para Miami entrevistar algumas garotas. Eles perguntaram para elas se elas já saíram com cara de blue check. Blue check, para quem não sabe, é quem tem perfil verificado azul. Aí elas falaram que não, tal, a maioria, né? E algumas disseram: ah, mas você já recebeu investida na sua DM de blue check? Garotas, rapaziada, assim, definitivamente acima da média, mas nada de extremamente acima da média. Garotas que você fosse falar, cara, legal, mas nada assim, oh meu Deus, algumas até abaixo. Entendeu? Mas nenhum absurdo, tipo 6 altas. 6, é o que a gente chamaria de 6,5, 6 altas. Né? E elas disseram que já tiveram blue checks no Insta delas, né? E a maioria delas assumiu que, beleza, mas você troca ideia com ele, que você chama pra sair, porque elas sabem que eles só querem uma coisa, que é o desmaio. Então elas falam, eu sei que ele só quer o desmaio, tá, mas você troca ideia, você aceita sair? Sim. Eu marco de sair com ele só pra... Elas dizendo, cara, eu marco de sair com ele só pra enrolá-lo, pra me dar um ego boost, pra me dar um boost no meu ego. E assim, cara, quando eu vejo isso, eu não fico bravo, mas eu falo, cara, ainda bem que pelo menos ela assumiu, cara. Na verdade, eu até respeito uma garota que assume que ela faz isso, que elas enrolavam os blue checks, porque para dar um ego boost, para rejeitá-lo depois, para se sentir melhor na autoestima delas, cara. Isso se estende não só para essas garotas com blue checks, mas para outros tipos de abordagem também, que pode ser muito comum acontecer contigo. Porque de modo geral, as mulheres, rapaziada, elas estão voltas na nossa frente, cara. Já falei isso pra vocês 1 milhão de vezes. Então elas estão pensando muito bem com quem elas estão lidando, com quem elas estão conversando, e na imagem social que elas têm. O homem não se preocupa muito com isso, cara. O homem não vê esses valores intrínsecos das coisas. As mulheres, já falei, que elas enxergam as coisas meio que por dentro. Elas meio que percebem as coisas meio pelos valores internos que elas têm. Então elas calculam muito isso. Então elas pensam muito bem antes de dar uma cagada, de fazer uma cagada onde elas almoçam. E muitas vezes elas estão interessadas só na sua atenção, em que você chegue nela para se sentir bem, ficar te enrolando, e na hora que você der um bote um pouco mais incisivo, ela sai fora. E se você estiver nesse ambiente que você convive com uma garota todo dia, por isso que eu falo que eu não sou 100% contra cold approach, porque tipo, você está numa viagem, digamos assim, você está numa praia, aí tem lá uma garota, você nunca vai ver ela, entendeu? Não vai queimar seu filme. Você chegar nela e você fazer um cold approach, eu falo, cara, o que você perdeu nesse caso? Entendeu? Mas definitivamente agora, você fazer isso em faculdade, você fazer isso onde você estuda, em cursinho, em lugares sociais, que eles chamam até de warm approach, né? Isso é uma coisa que a própria Black fala. Né? O Whitney Waffles, ele fala que ele traz lá pra gente as maneiras mais baratas de lidar com mulheres, né? Ele explica lá. E aí ele diz que a mais cara é a balada, definitivamente é a mais cara, que você mais gasta tudo e que você mais perde, porque você vai perder shape, você vai perder dinheiro, você vai perder sono, você vai ficar frustrado, você vai perder emocional, além do aspecto financeiro que você vai gastar também, né? E porque também na maioria das vezes a gente sabe que balada é a congregação das vampiras, né? Se é que vocês me entendem, das VADIA de atenção. Elas vão lá muitas vezes só para realmente dar um boost no ego, mas uma regrinha, já tem, na maioria das vezes, se não mais de 90%, já tem alguém na sua frente, então você já começa em último lugar, você já começa essa corrida perdendo. E elas sabem muito bem disso, e é uma coisa que ele diz. Ele fala que as approaches mais eficientes seriam as warms, seriam as mornas, que seriam nesses lugares.
faculdade, porque a garota já sabe um pouco da sua personalidade, etc, assim por diante, né? E eu discordo disso. Para mim, a melhor abordagem morna que existe é o sinal de escolha. Você que frequenta a faculdade, esses lugares, cara, fazer abordagem nesses lugares é muito provável que você vai ser usado pela sua atenção, que ela vai sugar a sua validação para dar um boost no ego dela, e aí consequentemente você vai ter que conviver agora com essa mulher todo santo dia. Por isso que eu falo que você fazer alguma coisa hoje, lidando com elas, é parecido com você andar num campo minado. Qualquer lugar você pode pisar numa bomba, se é que vocês me entendem, e explodir. Então esses lugares, rapaziada, definitivamente, cara, se você quiser, até tive um cara que ele mandou um e-mail pra mim sobre uma garota de faculdade, eu falei, irmão, se você tomar um fora dela, cara, ela vai ficar usando, você se tornou uma validação ambulante agora, você não precisa falar mais nada, só se você tá ali, você já tá validando ela, porque ela sabe que você tem interesse nela, cara. Ela sabe que você tem interesse nela, e agora você não precisa falar mais nada, até se você não quiser mais falar com ela, ela sabe disso, só de você estar no mesmo ambiente com ela, você está validando ela sem você querer validar, porque ela sabe, a sua presença de estar ali, ela sempre vai usar aquilo como boost pro ego dela, provavelmente ela vai continuar mandando para você falsos indicativos de interesse, olhando, etc, passando na sua frente, às vezes puxando assunto, e para os caras mais bocó, elas colocam na friend zone. Então definitivamente, você fazer isso nesses lugares, abordando essas mulheres, eu sou totalmente contra cold approach em lugares públicos e sociais que você frequenta, porque provavelmente você vai ser uma muleta você vai ser um chiclete de atenção, que ela vai ficar mastigando, e você não vai chegar em lugar nenhum. Quando você perder o sabor, ela vai cuspir e jogar fora. Porque definitivamente eu não acho isso eficiente, eu acho que isso é prejudicial para o homem, você vai intoxicar o seu valor de ocasião ali, ou o que a gente chama de status de ocasião naquele ambiente, né? E como o próprio Rich Waffles ele chama de envenenar o seu valor social, né? De você intoxicar seu valor social, porque se você foi rejeitado por uma, cara, as outras também já vão praticamente não querer você, também vão falar sobre elas ali, entre elas o que aconteceu, e aí que definitivamente você vai estar com seu filme queimado naquela ocasião, e isso aí vai comprometer seu foco, seu estudo, porque agora isso vai te incomodar, e principalmente pelas garotas ou pela garota que você fez um cold approach, não chegou em lugar nenhum, entendeu? Porque assim, olha só, por isso que eu tô falando, para vocês entenderem como a mulher pensa. Olha, elas são muito espertas, rapaziada. Já falei pra vocês, esse jogo, cara, o homem jogando o jogo, você tem que ter, até que você pode ter assistido o meu canal de frente para trás, você pode ter assistido todos os canais aqui de frente para trás, todos os canais gringos de frente para trás, o livro do Rolo Tomassi, do Mystery, você leu para frente, você leu para trás, você leu de ponta cabeça. O homem no jogo, rapaziada, é como se fosse um óculos, sabe? Você não precisa de óculos. Sabe Spider-Man? Você sabe que eu gosto de fazer analogia, né? Não tem aquela cena do Spider-Man 1, que o Tobey Maguire, o Peter Parker, ele bota o óculos, fica tudo embaçado, ele tira o óculos e enxerga melhor? É mais ou menos isso. O homem no game é igual o Peter Maguire lá, usando óculos e enxergando tudo embaçado. A gente vê, mas a gente vê tudo embaçado. Mesmo se você aprendeu tudo, leu de cabeça para baixo, de cabo a rabo, entendeu? O jogo, rapaziada, é o habitat natural delas, cara. Nós somos forasteiros, nós somos visitantes lá, cara. A gente não conhece direito. Elas conhecem de cabo, elas moram lá. E quando eu falo elas moram lá, vocês têm que entender que eu quero dizer que elas moram lá durante anos de evolução, rapaziada. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Elas vivem lá, as mulheres, cara, elas desenvolveram. É aquilo que eu já falei pra vocês, o homem, ele olhou pro mundo e ele falou, vou conquistá-lo. A mulher olhou pro mundo e falou, como que eu sobrevivo nele? E ela viu o homem e falou, ele vai me ajudar a sobreviver nesse mundo. A mulher precisou se desenvolver, evoluir para se tornar, não estou falando no sentido pejorativo, mas ela precisou evoluir para se tornar manipuladora, cara. Para manipular a situação a favor dela para ela sobreviver. Durante anos e anos e anos e anos, elas criaram esse jogo. Se você entrar nesse jogo, mesmo se você aprendeu numa geração sua. Elas têm isso de carga genética nelas, cara, que você tem de alguns vídeos que você assistiu, alguns livros que você leu. É o que eu estou dizendo, é a mesma coisa que você andar num lugar com óculos que você não precisa de grau e você vai enxergar, mas você vai enxergar tudo embaçado. Elas enxergam tudo nitidamente. Se tentar jogar esse jogo com elas, rapaziada, você vai perder, cara, porque elas criaram esse jogo. Elas são donas do jogo. E aí acontece que, por exemplo, no Vai Dar Namoro, você vê como elas pensam muito bem nisso. Teve uma circunstância em que a garota, elas estavam sentadas, elas não quiseram ficar com nenhum cara, entendeu? Olha só o poder que elas têm, cara, pra você ver como é que funciona, né? Elas ficaram lá sentadas pra ficar com nenhum cara. Aquele programa é cheio de red pill, cara. E aí sobrou duas garotas, né? E tinha um cara lá que era um puta bocó de argola e nenhuma das duas queria o cara. Cara, a moreninha, ela foi tão esperta pra ela não ficar sozinha por última,
que ela interrompeu o que a garota estava falando do lado dela, pra você ver como a mulher é foda, velho. Elas estavam sendo amigas até então. Ela interrompeu a mina, chamou o Rodrigo e falou: Rodrigo, eu quero fazer um parênteses aqui. Eu quero resgatar um cara lá da... Que tem um lugar que os caras que não são escolhidos, eles ficam lá, né? Que é tipo o Titanic afundando. Ah, eu quero resgatar um cara lá, ela fala. Aí ela vai lá e pega um cara pra ela não ficar sozinha e deixa o bocó pra amiga dela lá, porque não tinha escolha. Ela falou: cara, eu vou conversar com ele. Por que ela foi conversar? Pra não ficar sentada sozinha. Só por isso, cara. Por ego. Por ego. Ela só escolheu um cara do Titanic também. Por ego. Falou: meu, eu não vou ficar aqui sozinha como se eu tivesse sido abandonada. Eu não vou encalhar aqui nesse programa. E ela simplesmente foi lá e tirou um cara do toco. Que ela deu. E o cara aceitou conversar com ela. Vocês entendem o poder que elas têm? Vocês entendem? Você vê como elas enxergam? Por isso que eu falo pra você enxergar o jogo, rapaziada. Você aprender a pensar como as mulheres, cara. Agir como homem, mas pensar como elas. A visão social que elas têm das coisas. Eu não vou ficar aqui ao vivo na televisão, encalhada, sentada no banco. Nem que eu pegue um tonto ali que eu rejeitei, um bocó, que eu dei toco nele, pra eu ficar conversando aqui, entendeu? Pra pelo menos encher meu ego e eu não me sentir aqui diminuída sozinha aqui, nesse programa ao vivo. E ela deixou pra amiga dela ficar com outro bocó que era pior. E isso pode acontecer com você numa dinâmica da facu, por exemplo. Que elas vão usar você só pra dar o boost no ego dela sem querer ter intenção de lugar nenhum. Porque a mulher, rapaziada, ela ama ter opções, cara. Ela ama ter opções. Teve outro cara que ele falou aqui assim também. A pior coisa do pullback é quando tá praticamente marcado com a garota e ela some do nada. Que ele falou, ele deu o exemplo de você vai bater pro gol, pênalti, sem goleiro e acaba a partida. Aí eu falei: irmão, você tem que entender o seguinte, cara. As mulheres, elas amam ter opções. Elas amam ter opções. Não é porque ela tem opções ou porque ela está iludindo você. Por isso que eu já falei, rapaziada, as mulheres, cara, elas gostam, muitas mulheres, elas gostam de iludir o cara. Porque isso dá pra ela a sensação, o poder de que ela ainda tá no jogo, de que ela tem opções. E ela desenvolveu pra isso, é a natureza feminina, cara. Elas desenvolveram, quanto mais opções, melhor. Porque o poder da mulher é escolher, é selecionar a espécie. Pra isso ela precisa de quê? De opções. Quanto mais opções, melhor é o filtro. Quanto melhor é o filtro, melhor será a seleção de espécie que ela vai ali exercitar. Então é algo da natureza delas, cara. Elas amam ter opções. Não é porque ela tá ali com você e tá deixando a bola pra você bater pro gol que ela realmente quer que você bata. Ela só quer exercitar. A mulher ama exercitar o poder que ela tem de ter opções. Mas muitas vezes não significa que ela quer consumar essas opções. E isso acontece em ambientes sociais também que você frequenta. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por isso que eu sou contra você fazer esses approach nesses lugares, por exemplo. Porque você não vai arrumar nada. De fazer cold approach em faculdade, vai lá e chega, cara, não é bem assim, cara. Você não vai querer dar uma cagada onde você almoça, porque depois que você fez, você virou uma validação ambulante e ela vai ficar sugando isso de você e não há nada que você possa fazer, cara. Porque esse é o poder que elas têm. Esse jogo foram elas que criaram, rapaziada. Entendeu? A gente acha que a gente sabe jogar. Por isso que o Alan fala, cara, a melhor forma de você lidar com isso, cara, é você ser direto ao ponto. E se você for rejeitado, você já é. Pelo menos, é melhor você passar por uma rejeição. Vocês entendem o que eu quero dizer? É melhor você passar por uma rejeição logo de cara, objetiva, do que você ficar ali trabalhando, dinâmicas, etc. E acabando se tornando aí um bonequinho, um fantoche de uma hipócrita sexual. Se você for direto, você evita isso, você filtra elas. Você é rejeitado, mas ao mesmo tempo também você não joga, cara. É uma forma de você não jogar, entendeu? A menos que ela plugue o controle. Então você só joga se ela plugar o controle. Se ela não plugar o controle, você não perde nem seu tempo plugando o seu. É isso que eu quero dizer.